No Rio de Janeiro, anúncio de corte de 30% na pasta de Ciência e Tecnologia afeta as universidades e escolas técnicas estaduais. INCRA recua e cancela ordens que paralisaram reforma agrária no país. No Rio de Janeiro, um dos primeiros atos do novo governo do estado foi o corte de 30% nos recursos da pasta de Ciência e Tecnologia. O anúncio assustou alunos e professores das universidades e escolas técnicas do estado. Uma gigante do ensino fluminense que resiste ao desmonte. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, se tornou um dos símbolos da crise do estado, aprofundada nos últimos 2 anos. Nos inúmeros protestos, a denúncia de uma rotina de atrasos salariais, falta de recursos e greves que marcou as universidades e escolas técnicas estaduais ao longo do governo Pezão. Uma situação que corre o risco de voltar com o anúncio de corte de 30% na pasta de Ciência e Tecnologia, na qual essas instituições estão incluídas. Representa um acirramento dessa política de precarização da universidade, né, que a gente já vem sofrendo aqui há vários anos, né? 2017 eu acho que foi o ano onde isso ocorreu o seu ápice, né, porque nós tivemos aí vários meses da universidade sem receber tanto os professores quanto os técnicos, né, e agora a gente já está com um orçamento deficitário, né, e o 30% de cortes adicional a isso, né, representa a possibilidade da universidade ficar sem condições de funcionamento. Para a professora, os constantes ataques sofridos pelas universidades públicas fazem parte de um projeto de privatização. As primeiras declarações dele, após eleito, foi de que ele pretende privatizar a universidade, né? E a gente sabe que isso é alguma coisa que vem sendo feita aos poucos, né? A iniciativa privada entrando aqui dentro da universidade já é uma realidade, né? E a precarização ela serve para isso, né? O desmonte ele serve para isso, para poder justificar, olha, a universidade não tem mais condição de funcionamento, sendo 100% pública, né? O Estado não consegue mais financiar a universidade. Então precisamos da iniciativa privada. Isso vai se traduzir, obviamente, na expulsão da população pobre de dentro da universidade pública. Essa política pode excluir estudantes como Rafael, que durante os períodos mais graves da crise, com atraso nas bolsas dos estudantes, não teve condições de comparecer às aulas. Já teve vezes que nós ficamos 3 meses sem receber bolsa e eu, particularmente, que sou cotista, dependo dessa bolsa para poder vir para a UERJ. Tanto para custear passagem, para custear alimentação, xerox, todas essas coisas que envolvem a universidade, eu dependo da bolsa que antes era de R$400, agora pelo menos está R$500. Mesmo assim, eles enxergam isso como algo que não é tão necessário para a gente, né? À toa que atrasa o tempo todo. Além do atraso na formação dos alunos, o corte de verbas afeta o avanço de pesquisas que são para o benefício de toda a população. Isso também vai afetar o Brasil em geral, porque um corte na ciência é um corte muito sério, porque o Brasil precisa desse desenvolvimento tecnológico e científico. E a UERJ é uma das principais universidades do Brasil que tem influência nesse desenvolvimento científico. Então, a UERJ vai perder um pouco dessa força com esse corte. Está passando, inclusive, por uma fuga de cérebros, né? Professores que acabaram de passar em concurso estão se retirando da UERJ, indo para outras universidades, porque trabalhar e não receber não é algo legal. Ele faz o corte aonde vai exatamente machucar o governo dele, que seria na ciência, na tecnologia, na educação, na universidade especificamente, que é onde há uma resistência contra esse tipo de posição, contra esse tipo de governo. Apenas na primeira semana de janeiro foram registrados 21 casos de mortes por feminicídio e 11 tentativas de assassinatos. O Ministério da Saúde divulgou um estudo inédito que aponta que em cada 10 mulheres que morreram no Brasil vítimas de feminicídio já tinham sofrido outras formas de violência. A reportagem é de Leandro Chaves. Acompanhe. Chega a virada do ano e o que a gente mais escuta é a renovação dos votos de paz e amor. Mas uma festa de Réveillon em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, terminou em tragédia. A manicure Yolanda Crisóstomo foi assassinada a facadas após uma briga com o ex-marido. Poucas horas depois, em 1º de janeiro,
Caroline Farias, Stephanie Brito e Rejane de Oliveira também foram mortas. Em comum entre os casos está o fato de que o autor do crime manteve algum grau de relacionamento com a vítima. Até o dia 6 de janeiro, o pesquisador Jefferson Nascimento contabilizou 21 mortes por feminicídio e 11 tentativas de assassinatos em 2019, noticiados na imprensa. É importante a gente começar lembrando que esses dados podem ser ainda maiores. Infelizmente, em 2019, nós temos muitas delegacias que não tipificam homicídio contra a mulher com a qualificadora do feminicídio. Então, esses dados eles podem estar subrepresentados. A advogada da Rede Feminista de Juristas explica que os crimes deste tipo aumentam aos finais de semana ou em épocas festivas. A questão da festividade, ela contribui muito para o aumento da violência, né? Geralmente, quando há o uso abusivo do álcool ou o uso de substância entorpecente, essa violência geralmente ela aumenta nessas festividades, inclusive aos finais de semana, aos feriados prolongados, como o Carnaval, que é justamente o momento em que as delegacias elas ficam fechadas, né? Então a gente precisa ainda trabalhar para que haja uma mudança de política pública para que essas mulheres, tão logo que sofram essas agressões, elas tenham por onde se socorrer de maneira imediata. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que a cada 10 mulheres mortas no Brasil, pelo menos 3 já tinham sofrido agressões outras vezes. E ainda, 66% dos assassinatos foram cometidos em âmbito familiar. Essas mulheres, muitas delas já tinham procurado o sistema de saúde, já tinham sido atendidas, já estavam doentes em razão da violência. Ou seja, se nesse momento a gente interfere, é possível evitar um resultado mais grave. Grande parte dos feminicídios acontecem em cidades do interior. Mulheres brancas de 30 a 59 anos e jovens negras entre 20 a 29 anos são as maiores vítimas que notificaram as violências antes do óbito. A promotora de justiça do Ministério Público ressalta que mais medidas sociais de proteção precisam ser melhoradas. A questão realmente da rede de atendimento precisa ser melhorada, implementada em todos os lugares, muitas vezes só existe nas capitais, mas existe uma dificuldade maior ainda, que é o entrave cultural. Ainda se julga uma mulher agredida, ainda se questiona o que ela fez, ainda se muitas vezes critica uma mulher dizendo que é louca, desregrada e etc. Isso porque, além do aspecto cultural, há o preconceito, uma ideia erroneamente concebida de que o agressor é um homem violento na sociedade. Na verdade, o agressor é um homem que não demonstra o seu comportamento na sociedade e só pratica a violência dentro de casa. Dura 6 dias a greve de professores e funcionários da Fundação Santo André no ABC Paulista. Em assembleia realizada na segunda-feira, docentes aprovaram a criação de uma comissão que vai pedir a destituição da atual reitoria da Fundação. Os professores reivindicam o pagamento de salários atrasados do 13º salário atrasado desde 2016, além da revogação da demissão de 35 profissionais no dia 21 de dezembro. Agora, quem está na mira do governo de Jair Bolsonaro são os livros escolares. O Ministério da Educação publicou no dia 2 de janeiro uma nova versão do edital do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que orienta as editoras sobre a produção de livros escolares. No documento, trechos que tratam sobre a não violência contra as mulheres, a promoção das culturas quilombolas e dos povos do campo foram retirados. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, para o governo Bolsonaro, esses seriam temas de esquerda. O novo edital do PNLD se refere a livros para escolas do ensino fundamental e também literários, que devem ser distribuídos nas escolas no ano que vem. Depois da repercussão negativa, o MEC voltou atrás da decisão agora há pouco. E pesquisas que acabam de ser divulgadas mostram que os brasileiros não estão recebendo bem novidades anunciadas pelo governo que acaba de assumir. São rejeitadas, por exemplo, medidas como a que pretende eliminar educação sexual das escolas. A análise é do comentarista político João Caires. O presidente Jair Bolsonaro disse que foi eleito porque a população quer menos Estado e mais privado. Bem, em pesquisa comentada hoje em editorial do jornal Folha de São Paulo, pesquisa essa feita pelo Instituto Datafolha, diz justamente o contrário do que o presidente fala. Por exemplo, 60% da população é contra as privatizações.
57% da população é contra os cortes nos direitos trabalhistas, coisa que a população já está escaldada. Há um pouco mais de um ano foi feita uma reforma trabalhista com promessas de gerar milhões de empregos, de melhorar o mercado de trabalho, e isso não se cumpriu, o desemprego continua nas alturas e só piorou a questão da formalidade. Hoje, boa parte dos trabalhadores estão na informalidade, sem registro em carteira, sem os direitos trabalhistas adquiridos por longa data. 61% da população é contra a liberação do porte de arma. E por mais que a campanha do presidente eleito, aquela questão das arminhas, que tenha feito uma apologia às armas e tudo mais, o índice aumentou. O ano passado estava em 58, segundo o próprio Instituto Datafolha, e subiu para 61. Ou seja, a população está tomando consciência que liberar as armas só piora a situação, como tem demonstrado em outros países onde a liberação de armas é permitida. Outra coisa interessante é que 66% da população é contra privilegiar os Estados Unidos numa relação econômica. Ou seja, o país que o nosso presidente eleito prestou continência à sua bandeira e também prestou continência ao seu secretário de Estado, demonstrando ser subalterno a eles, demonstra que a população tem uma visão mais ampla, que quer que o comércio brasileiro se amplie e não tenha uma relação única somente com os Estados Unidos. Outro dado interessante desta pesquisa é que 54% da população é a favor da educação sexual nas escolas. Ou seja, o presidente é contra isso, ele falou isso, que isso tem que ser ensinado em casa, mas a população tem percebido, com base em pesquisas e com base em prática, que as crianças que são educadas por profissionais sobre educação sexual são as crianças que denunciam casos de assédio sexual, casos de pedofilia, casos de ser molestados, inclusive no seio familiar. Outro ponto importante do debate, que está muito em voga hoje, é que 71% da população é a favor do debate político nas escolas, que vai justamente contra a política da chamada escola sem partido, que realmente diz que não é sem partido, mas que tem o partido que quer acabar com o debate político. Então a população quer fazer o debate político nas escolas, o que é um grande avanço, apesar de toda essa campanha contra os políticos, de falarem mal dos políticos, de tentarem demonizar a classe política. A população quer fazer o debate político porque sabe que é só através da política que se aprofunda a democracia. Outro dado interessante, já de 2017, feito pela própria Datafolha, é que 71% da população é contra a reforma da Previdência. Essa mesma pesquisa foi feita pelo Instituto Vox Populi, um mês depois do Datafolha, que apontou que 85% da população é contra a reforma da Previdência. Isso dados de 2017, não temos dados recentes. Isso indica o quê? Que o presidente está totalmente equivocado em sua fala e que se ele fizer o que ele está dizendo e não o que as pesquisas apontam, realmente ele está cumprindo um estelionato eleitoral. As bancadas do PT na Câmara e no Senado recorreram à Procuradoria-Geral da República para que seja suspensa a extinção do Ministério do Trabalho, proposta por Jair Bolsonaro em seu primeiro dia de mandato. A argumentação do líder do partido na Câmara, deputado Paulo Pimenta, e do líder em exercício no Senado, Paulo Rocha, é de que a extinção do Ministério contraria o interesse público e trará graves prejuízos a direitos sociais e coletivos. Você vai ver a seguir, na onda de retrocessos, governo Bolsonaro ameaça direitos indígenas. A gente volta já. Olá, pessoal, uma excelente noite a vocês que nos acompanham através das redes sociais. E agora eu vou ler o comentário da Maria Eufrásia de Moraes. Os filhos deles estudam em outros países. Não interessa ensino de qualidade para o país e seu povo. O Renato Irles, este governo vai acabar com o povo brasileiro. E a Luzia Monteiro participou escrevendo: os covardes sempre usam uma desculpa para os seus atos. Faça como eles, continue participando, mande seus comentários que daqui a pouco eu leio mais.
O médium João de Deus virou réu pelos crimes de abuso sexual, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Ele foi acusado por dezenas de mulheres de cometer os abusos durante o tratamento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, em Abdiânia, região metropolitana de Goiás. Era lá que o médium fazia atendimentos. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro e foi ouvido hoje em outro caso, por posse ilegal de arma. A investigação foi aberta pela Polícia Civil de Goiás, após serem encontradas 6 armas na casa dele em dezembro durante operações de busca e apreensão. João de Deus nega todas as acusações. Só uma correção, é Abdiânia e não como eu tinha dito anteriormente. E os direitos das pessoas presas são assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. Mesmo privado de liberdade, o preso tem garantidos os direitos à educação, saúde, assistência jurídica e ao trabalho. A reportagem é da NTV Patos. Você sabe quais são os direitos garantidos por lei aos detentos? Não sei, não. Não sei. Não sei. Ao ser condenado, o cidadão perde o direito à liberdade, mas existem vários outros benefícios que os presos continuam tendo direito como qualquer outra pessoa. Vamos começar falando sobre trabalho. Tendo vagas e o preso tendo capacidade, tendo aptidão para o desempenho daquele trabalho, ele está obrigado a trabalhar. Então, muitas vezes, serviço de limpeza, de jardinagem, de faxina aí dentro do presídio, das celas, ou também o trabalho mediante parcerias, né? Então, empresas que querem recrutar presos para o trabalho, geralmente fábricas, construção, etc., acaba firmando essa parceria com o poder público. O trabalho interno, geralmente, ele é premiado, entre aspas, com a remissão, né? A cada 3 dias de trabalho do preso diminui da pena, e o trabalho com uma parceria, com uma empresa, com uma fábrica, ele é remunerado com 3/4 do salário mínimo. Um dos direitos mais polêmicos e alvo de fake news é o auxílio reclusão. Para ele ter direito a esse auxílio reclusão, e primeiro, o dinheiro não vai para ele, né? E vão deixar isso bem claro, ele tem que ter a carteira assinada. Daí você já elimina a grande maioria dos detentos, né? Porque são poucos os presos que trabalhavam na formalidade. Com isso, também você tem que verificar se ele ganhava até R$ 1.319 assinados na carteira. Aí também você já elimina um grande número de presos. Mais ainda, tem que ter contribuído durante 24 meses antes de ser detido, e alguns benefícios até 18 meses. Vestimenta, comida, estudo, tudo isso é direito básico garantido aos detentos, e muitos deles aprendem a ler e escrever somente dentro da prisão. Dentro do ambiente prisional, é muito comum a presença daquela EJA, né, Escola de Jovens e Adultos. E muitos conseguem estudar, aprender a ler, escrever e até se formar, né, no ensino médio dentro do presídio. E o direito às visitas, seja social ou íntima, é garantido ao detento para que ele mantenha uma vida social com a sua família e pessoas que faziam parte do seu convívio. Os assistentes sociais dentro do presídio entram em contato com a família e agendam as visitas, cadastram, né, os prováveis visitantes. Em Brasília, movimentos indigenistas fizeram um alerta sobre medidas adotadas pelo governo Bolsonaro que violam a Constituição e aniquilam direitos dos povos tradicionais. A FUNAI, Fundação